Amém. Abençoados, graça e paz. Abençoados, para nós é uma honra, é um prazer estar aqui falando a respeito da graça de Deus. Vamos continuar falando de um assunto que começamos falando na semana passada e Deus colocou na nossa mente, no nosso coração, o desejo de falar mais um pouco. Mas antes gostaria de trazer aqui uma saudação àqueles amados que nos acompanham através dessa câmera, porque no momento nós estamos impedidos de nos congregar, ter culto presencial. Não podemos nos reunir aqui devido à situação aí do nosso país, devido às nossas autoridades decidirem assim, e nós nos submetemos a essa autoridade. Uma saudação muito especial os abençoados lá do Rio Grande do Sul, que estão nos acompanhando, não é isso? Nosso irmão Carmo, abençoado Carmo, também abençoada lá de Roraima, olha que diferença, não é isso? Abençoada Rai Cardoso, um abraço para você, abençoada, não é isso? E também para a abençoada Isis Cardoso, abençoada, uma santa, um espírito dentro de um vaso de barro, tão pequenininha, mas abençoada com todas as bênçãos. Abençoados, apóstolo Paulo versus outros apóstolos, segundo a doutrina, segunda parte. Vamos continuar aqui falando a respeito desse assunto, um assunto muito importante que nos diz respeito, é isso? Devido, como dizem por aí, a mentira está estabelecida já há tantos anos que até parece verdade. E uma dessas mentiras que existem por aí na religião é que Paulo e os outros apóstolos tinham uma amizade doutrinal, que andavam de mão dadas, e isso não é verdade. Estamos falando segundo a doutrina, o caso aqui não é pessoal. Efésios capítulo 6, versículo 12, vamos ler mais uma vez, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta, abençoados, não é contra a carne, contra a sangue de ninguém, não é contra o pastor A, não é contra o pastor B, não é porque nós não gostamos do apóstolo tal, não é isso. A nossa luta aqui é contra essa mentira doutrinal que é ensinada por anos e anos, quase 2000 anos, com essa mentira que está aí no sistema religioso. Vamos continuar falando sobre a relação doutrinal entre Paulo e os apóstolos de Jesus de Nazaré. Uma relação que nunca houve. Gálatas capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que são duas doutrinas. Uma doutrina que foi dada aos gentios por Paulo e uma outra doutrina que foi dada aos judeus através do apóstolo Pedro. Circuncisão para os judeus, incircuncisão para os gentios. Circuncisão, obras, incircuncisão, fé. Não pode haver amizade entre essas duas doutrinas, não é isso? Abençoados, vamos aqui então a 1 Coríntios, vamos ler aqui alguma coisa bem interessante. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 3, dois versículos, versículo 10 e versículo 11. Uma relação que nunca houve, lei e graça, porque lá na cruz foram separados. Na cruz do Calvário, Cristo Jesus, ele separou a lei da graça, lá na cruz. Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, diz assim: segundo a graça de Deus, que me foi dada, Paulo escrevendo, pus eu como sábio arquiteto, ou perito arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. E o versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Segundo a graça de Deus, segundo a revelação de Deus. Olha, a graça é diferente da lei. Parece uma coisa muito simples para nós,
mas o que nós temos visto hoje em dia, em todos os lugares chamado sistema religioso, principalmente igrejas chamadas evangélicas, é uma mistura, uma amizade muito grande entre a lei e a graça. Parece uma coisa simples, não é isso? A graça é diferente da lei. Se você não entender que na cruz a lei acabou e a graça começou, você vai misturar os dois pactos. Segundo a graça de Deus que me foi dado. A graça de Deus, a revelação, o entendimento da graça de Deus foi dada unicamente ao apóstolo Paulo. Porque não está escrito assim, ó, segundo a graça de Deus, que também foi dado. A ideia é que também foi dado a mais alguém. Não. A graça de Deus, a revelação foi dada unicamente ao apóstolo Paulo. Se hoje você ouvir alguém falando, olha, eu recebi uma revelação de Deus agora, olha, revelação não. Deus não está revelando mais nada para ninguém. Porque o que ele tinha que revelar, segundo o Evangelho, ele revelou ao apóstolo Paulo. Com você, o que aconteceu foi o seguinte: você ouviu, porque a fé é pelo ouvir, o entendimento é pelo ouvir, Deus iluminou teus olhos e você entendeu aquilo que foi revelado ao apóstolo Paulo. Não existe mais revelação hoje. Tudo foi revelado ao apóstolo Paulo. E mais o seguinte, se estiver diferente do apóstolo Paulo, não é revelação, é anátema. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, 7, 8 e 9, ele diz que mesmo que venha um anjo do céu e apresente para alguém e fale, ensine alguma coisa diferente da revelação que foi dada a ele, pode chamar de anátema. Pode ser anátema. E diz mais, pus como perito arquiteto, diz que o apóstolo Paulo, ele foi o perito arquiteto e colocou o fundamento. Veja bem, esses dois versículos aqui que nós lemos, o versículo 10 e o versículo 11, o assunto aqui é o fundamento. Mas o apóstolo Paulo, ele é o perito arquiteto não somente do fundamento, ele é o perito arquiteto de toda a graça, de todo edifício. Tudo, ele não é simplesmente o perito arquiteto do fundamento. Ele diz aqui que colocou o fundamento, ele é o perito arquiteto, porque o assunto aqui, nesses dois versículos, é exatamente o fundamento. Mas o perito arquiteto de todo o fundamento é o apóstolo Paulo. Paulo é o perito arquiteto de toda a graça. E onde que está toda a graça? Nas 14 cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Você não precisa de outra carta, você não precisa de outro ensinamento, você não precisa de outra doutrina diferente dessa doutrina para pregar o Evangelho. Você não precisa de mais nada para justificar a graça de Deus. É o que está de Romanos a Hebreus. Eu sei que em outros livros, em outras cartas, você encontra também assuntos que estão iguais ao apóstolo Paulo. Mas você corre o risco de se meter com esses abençoados e ser enganado, como foram muitos daqueles que estavam junto lá de Paulo, que ele fala que foram levados pela circuncisão, porque alguns também falavam parecido com o apóstolo Paulo. Você corre esse risco, mas se você ficar de Romanos a Hebreus, com certeza você não vai sair da graça, com certeza você vai estar se submetendo à verdade. E diz mais, veja cada um, aí que está o problema, veja cada um, aonde é que você está vendo? Se você quer falar da graça, nós acabamos de falar, você tem que ver de Romanos a Hebreus, você não pode procurar lá na carta dos apóstolos, porque é outra doutrina. Pedro, Tiago e João é uma outra doutrina, por isso que Paulo diz, mas veja cada um como ensina. Aonde que você vai procurar esse ensino? Nas 14 cartas do apóstolo Paulo, porque ele é o perito arquiteto de toda a construção, 14 edifícios, que vai de Romanos até Hebreus. Veja bem, abençoados, o apóstolo Paulo, ele colocou o fundamento, e disse mais, porque, no versículo 11, porque ninguém, isso é muito sério, porque nós temos visto pessoas aí trazendo fundamentos, trazendo doutrinas diferentes, e ele deixa bem claro, ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode ensinar outro fundamento diferente do apóstolo Paulo. Nós não estamos aqui para defender Paulo não é isso não, mas a doutrina do Evangelho foi dada a ele,
O próprio Deus pegou Paulo, não sei onde que ele estava, levou ele lá no paraíso, se no corpo eu não sei, se fora do corpo também não me interessa, mas Deus deu a ele todo o ensinamento da graça de Deus. A ele foi dado esse compromisso, essa responsabilidade, e nós temos que nos submeter a isso, porque se você não se submeter a Paulo, por consequência você não está submetendo à graça de Deus. Os apóstolos de Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago, João, Judas e todos os outros, estavam ensinando um outro fundamento. Esses homens estavam ensinando um negócio diferente do apóstolo Paulo. A doutrina que eles ensinavam era diferente da doutrina de Paulo, bem diferente. Pedro, Tiago e João. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. 1 João, olha só, 1 João, veja aqui o que disse aqui, João, aquele apóstolo bem tranquilo, no capítulo 2, no versículo, vamos ver do versículo 3 até o versículo 6. Olha, preste bem atenção, isso aqui já está escrito aqui, ó, há mais de 2000 anos, porque algumas pessoas, elas nos acusam, pessoas que não conhecem a graça, elas nos acusam de estarmos pregando algo novo. Interessante isso que vocês pregam é novo. Novo nada, abençoado. Está escrito aqui na Bíblia há mais de 2000 anos que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Está escrito aqui, ó, que nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo. Isso é novo? Você que não conhecia. Novo é um copo d'água depois da oração. Isso é novo, não está na Bíblia, nem no Evangelho. Lenço também é novo. Isso são coisas novas, não é isso? Vassoura ungida. Isso são coisas novas, não é isso? Coisas novas. Mas o Evangelho está aqui há mais de 2000 anos. E veja o que os apóstolos pregavam. 1 João, capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. De quem que João estava falando? Jesus de Nazaré. Não é isso? Aquele que conhece a Jesus de Nazaré, guarda os seus mandamentos. E que mandamentos eram esses? A lei de Moisés, 613 mandamentos, que foram todos eles cumpridos por Jesus. Versículo 4. Aquele que diz, qualquer um, se você fala assim, preste atenção. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Segundo João. E nele, naquele que diz que não guarda os seus mandamentos, não está a verdade. Então, segundo João, para a verdade de Deus estar em você, você tem que guardar os mandamentos de Jesus de Nazaré. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, segundo João, vamos repetir, segundo João, a palavra de Deus é o velho pacto, é a lei de Moisés. O amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando. Nisto conhecemos que estamos nele. E o versículo 6? O versículo 6 que João mostra a doutrina que eles ensinavam. Aquele que diz que está nele, também deve andar como Jesus de Nazaré andou. Esta é a doutrina que era ensinada pelos apóstolos. Se você diz que está em Jesus de Nazaré, se você crê nele, você tem que andar como ele andou. E agora, como é que diz a doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, João disse que nós temos que andar segundo Jesus de Nazaré. Veja o que diz a doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo. 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante quando? Depois que Cristo morreu e ressuscitou. Daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E mais, e ainda, que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Como é que se chamava Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré, aquele que João disse que nós devemos andar como ele andou. Contudo, agora, depois que Cristo morreu e ressuscitou, já não o conhecemos desse modo. Olha a diferença de doutrina. Os apóstolos de Jesus de Nazaré falaram que nós temos que imitar Jesus de Nazaré, andar como ele andou. Paulo já diz que nós não o conhecemos dessa maneira.
A pergunta agora é a seguinte: aonde é que você está? Antes da cruz ou depois da cruz? Nós estamos depois da cruz. Você está na carne ou você está no espírito? Nós estamos depois da cruz, então não conhecemos mais segundo a carne. A nossa doutrina é a doutrina de Paulo. Não existe amizade nessas duas doutrinas. Uma antes da cruz e outra depois da cruz. Romanos capítulo 7, para conferir, para marcar bem essa doutrina, olha o que diz aqui. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz assim, assim que, meus irmãos, falando para a igreja, meus irmãos, também nós, estamos mortos para a lei, a doutrina dos apóstolos. Estamos mortos para a doutrina dos apóstolos, pelo corpo de Cristo. E mais uma vez, como que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para que sejais de outra doutrina. Nós pertencemos a uma outra doutrina, não é a doutrina de Jesus de Nazaré. Qual doutrina? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Uma outra doutrina, são doutrinas diferentes. A doutrina que foi dada aos apóstolos é a doutrina de Jesus de Nazaré. A doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo é a doutrina do Cristo ressuscitado. Não existe acordo entre essas duas doutrinas. Não pode ter acordo. Uma era do Cristo em carne, outra do Cristo ressuscitado. Não pode. O apóstolo Paulo ainda deixa mais claro: se você tentar se meter nas duas, você está em adultério espiritual, porque vai estar servindo a dois maridos. Não pode. Adultério espiritual não pode. Não existe acordo. Não tem acordo entre essas duas doutrinas. Hebreus capítulo 6, vamos ver aqui, ver se pode haver acordo nessas duas doutrinas. Diz assim, pelo que, veja bem, João, os apóstolos dizem que você tem que fazer a doutrina de Jesus de Nazaré. Você tem que andar segundo ele andou. Você tem que jejuar, você tem que batizar nas águas, você tem que subir no monte, você tem que circuncidar, você tem que tomar ceia, você tem que dar dízimo. Segundo João, veja o que diz Paulo. Pelo que, deixando, olha, já mudou tudo, totalmente diferente, deixando os rudimentos da doutrina de quem? De Cristo, as doutrinas de Jesus de Nazaré, prossigamos até a perfeição. Tem que deixar a doutrina de Jesus de Nazaré, que não tinha perfeição, porque era uma doutrina segundo a carne, só ele conseguiu cumprir toda a doutrina. Somente Jesus de Nazaré cumpriu os 613 mandamentos. E nós vamos seguir a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas, de fé em Deus e da doutrina dos batismos. Não é mais para batizar nas águas e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. É para deixar diferente daquilo que diz a doutrina dos apóstolos, que você tem que seguir essas coisas. Não existe comunhão, não existe acordo entre essas duas doutrinas. Não tem, não pode haver, não se mistura, é igual água e óleo. Não pode, você tem que entender isso. Não pode, a doutrina dos apóstolos não é para nós. A nossa doutrina foi dada ao apóstolo Paulo. E tem mais, quando o apóstolo Paulo começou a ensinar, criou-se uma separação entre essas duas doutrinas. Separou lá na cruz. O apóstolo Paulo separou. Para nós é a graça. Para eles, antes da cruz, era Jesus de Nazaré e a lei. Romanos capítulo 8. Veja aí, vamos ler aqui essa separação, Romanos capítulo 8, no versículo 1. Veja bem o que diz. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, preste bem atenção. Agora, depois que Cristo morreu e ressuscitou, é importante você entender, o calendário de Paulo, o calendário dessa doutrina. O ano zero, o número zero, o dia zero, começa quando Cristo morreu e ressuscitou. Agora, foi disparado o cronômetro. Agora, depois que Cristo morreu e ressuscitou. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Tranquilo. Quem é que está em Cristo Jesus hoje? É a igreja de Cristo, que foi escolhida lá antes da fundação do mundo, os predestinados, e que na cruz Cristo justificou. Isso é um grupo separado. A doutrina de Paulo diz que esse grupo é um grupo separado, escolhido por Deus. Não foi escolhido pelo homem, não é escolhido pelo pastor, pelo apóstolo, por ninguém. Foi escolhido por Deus mesmo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E diz mais agora, diz mais, que não andam segundo a carne, que não andam segundo a lei de Moisés, que não andam segundo a doutrina dos apóstolos de Jesus de Nazaré. Porque naquela doutrina, abençoados, era a doutrina de condenação e morte. A doutrina que foi dada aos apóstolos é uma doutrina de condenação, era uma doutrina de condenação e morte. Como é que uma pessoa vai se ver sem condenação livre se está debaixo de uma doutrina de condenação e morte? E diz mais, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, a doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo, a doutrina da graça, uma doutrina que nos fez livre, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Na cruz, a doutrina dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, não nos apresenta livre em liberdade. Já falamos, vamos repetir, era uma doutrina de condenação e morte. Não tinha liberdade, mas quando Cristo morreu, nos foi dada uma doutrina de liberdade. Estamos livres e andamos segundo o Espírito. E o versículo 2, por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, olha, em Cristo Jesus, não é em Jesus de Nazaré, são duas doutrinas diferentes. Jesus de Nazaré é a doutrina dos apóstolos, Cristo Jesus é a doutrina do apóstolo Paulo, do Espírito, a doutrina da carne foi dada aos apóstolos e a doutrina do Espírito foi dada ao apóstolo Paulo. Em Cristo Jesus me livrou. Olha a terminação do verbo, livrou. Não é que vai livrar. Não, já livrou. Você, quando você nasceu nesse corpo de carne, você já nasceu livre, nos livrou da lei, do pecado e da morte. Olha, aqui na sua mente, você está livre da lei, do pecado e da morte. De fato, isso já aconteceu. Agora, abençoados, se você se meter lá na doutrina dos apóstolos, isso não está na sua mente. É necessário que você tenha isso na sua mente, que Cristo já te livrou da lei do pecado e da morte. E o versículo 3 diz assim, porquanto, o que era impossível à lei, o que é uma coisa impossível? Não é possível. A doutrina que foi dada aos apóstolos era impossível. Por quê? Visto que a doutrina que foi dada aos apóstolos estava enferma pela carne. Era uma doutrina que foi dada na carne e estava enferma. Não era possível. Não podia livrar de nada, não podia te livrar da lei do pecado e muito menos da morte, porque era uma doutrina que estava enferma. Por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 1, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí que está, no Espírito. E diz mais, portanto, o que era impossível à lei, visto que como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ele tomou um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré, que não tinha pecado. Morreu na cruz e levou todos os nossos pecados. E depois da cruz, como é que nós estamos? Se ele levou, estamos sem pecado. Agora, a doutrina, diante da cruz dos apóstolos, o pecado ainda estava. Por isso que não se podia ver livre de condenação. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, nos foi dado a doutrina que Cristo morreu, ressuscitou e nos justificou. Estamos justificados por Cristo. Essa é a nossa doutrina.
fomos justificados. Não é que nós ainda vamos ser. Antes da cruz, havia uma promessa. Quando ele viesse e morresse na cruz, o homem seria justificado. Mas para nós já estamos depois. Já aconteceu, abençoados. Cristo já morreu, já ressuscitou, nos justificou. Já estamos livres da lei, do pecado e da morte. E o versículo 4. Para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Já foi cumprida, você não tem que fazer nada para cumprir a lei. Já foi cumprida. Tudo que era da lei já foi cumprido lá na cruz. Não foi à toa que naquele grande dia, nos últimos momentos, nos últimos minutos, ele disse aquela frase que ficou marcada para o resto da história: está consumado. Ele consumou, abençoado, consumou todas as coisas. Ele não deixou nada para você fazer. No que diz respeito à nossa salvação, no que diz respeito à nossa justificação, ele já fez todas as coisas. Está tudo pronto, está tudo feito, já fomos justificados. Para que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele morreu na cruz para você deixar aquelas coisas da lei. Você não precisa andar mais segundo a lei, porque ele cumpriu toda a lei. Agora nós temos que andar segundo a graça, que foi a doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo. Não existe comunhão. Não existe comunhão entre as duas doutrinas. Somente a nossa doutrina é a doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo. E o versículo 5. Porque os que são segundo a carne, os que são segundo a doutrina da lei, inclinam-se para as coisas da carne, as coisas da lei. Por isso que os abençoados que gostam lá da lei, ficam jejuando, ficam sacrificando, vão para os montes, oração com o copo d'água, abençoados, que coisa terrível, não é isso? Que coisa terrível. Vassoura, campo, corrente. Você sabe o que é um filho de Deus se metendo em corrente? O seu evangelho diz, a doutrina diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Como é que você vai se meter num lugar que te oferece uma corrente? Isso não é para você, abençoado. Nós já fomos livres, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Abençoado, não existe comunhão entre essas duas coisas, abençoado. Não existe comunhão entre a carne e o Espírito. Não existe comunhão entre a lei e a graça. Por quê? O versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. É morte. A inclinação da carne, a inclinação da lei, a doutrina lá dada aos apóstolos, é uma doutrina de morte, que traz condenação. Mas a inclinação do Espírito, a nossa doutrina, aquela doutrina que foi dada pelo apóstolo Paulo para nós, é vida e paz. Em uma outra carta ele diz que fomos justificados por Cristo, estamos em paz com Deus. Essa é a nossa doutrina, em paz com Deus. E o versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha só, a doutrina que foi dada aos apóstolos é inimizade contra Deus. A doutrina dos apóstolos, jejum é inimizade contra Deus, corrente é inimizade contra Deus, subir ao monte, inimizade contra Deus, circuncidar, inimizade contra Deus. A doutrina da carne, inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser, nunca vai ser, não há comunhão. A lei de Moisés nunca vai se sujeitar às coisas de Deus. Por isso que Deus lá na cruz, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz o seguinte, é o fim da lei. A cruz é o fim da lei, acabou, a lei de Moisés terminou. E diz mais no versículo 8, portanto, olha só, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que estão naquela doutrina, lá antes da cruz, na lei de Moisés, não podem agradar a Deus. Quem pratica as obras da lei, vamos repetir, jejum,
campanhas, correntes, copo d'água depois da oração, batismo nas águas, dízimos, não podem agradar a Deus, porque fazem parte de uma doutrina que não é nossa. Cristo acabou com essa doutrina na cruz. Ele mesmo foi lá na cruz, num corpo de carne, e terminou. Agora, a doutrina é por fé. Por fé. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 11, 6. Vamos ler aqui. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim, ó. Ora, sem fé, não é sem obras, sem fé, jejum não é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Você pode fazer 41 dias de jejum. Se não for por fé, você não está agradando a Deus. Você pode sair aqui do Brasil e ir lá para o Rio Jordão se batizar. Se não for por fé, você está perdendo o seu tempo, não está agradando a Deus. No versículo 1, olha o que diz o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Que não se vê. Se você pegar um copo d'água, orar, confiando nesse copo d'água, vendo esse copo d'água, acabou a fé. Não é por fé. Água é bom para isso, beber, não para orar. Isso não agrada a Deus. Copo d'água depois da oração não agrada a Deus, porque não é por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Existem várias maneiras aí que o homem criou para agradar a Deus. Olha, Romanos capítulo 11, olha só, 11, versículo 6, diz assim, ó, Romanos capítulo 11, versículo 6. Mas, se é por graça, se é por fé, e é por fé, hein? O apóstolo Paulo já deixou bem claro que é por fé. Se é por graça, já não é pelas obras. Se é pela doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo, já não é pela doutrina que foi dada aos apóstolos de Jesus de Nazaré. De outra maneira, a graça já não é graça. A fé já não é fé. A doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo já não é mais a doutrina do apóstolo Paulo. Não pode misturar. De outra maneira, não é fé. Por vista, abençoados, não é fé. Se você misturar coisas visíveis para agradar a Deus, não é fé. O apóstolo Paulo deixa bem claro que a nossa doutrina, a doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo, é por fé, sem vista. Olha, e tem outro detalhe, hein? Um detalhe muito importante. Crer é crer que ele já fez, não que ele vai fazer. Isso não é fé. Você tem que crer que ele já fez. Por isso que nós oramos assim, ó, Senhor já nos abençoou, nós somos abençoados. Muitas das vezes, a maioria das vezes, nós não vemos, mas como está escrito, nós cremos. Isso que é fé, nós somos abençoados. Deus não vai me abençoar, Ele já me abençoou. Andamos por fé, não preciso ver. E se não acontecer? Tem problema, não fui chamado a ver, fui chamado a crer. O próprio Jesus de Nazaré falou, olha, se você crer, lá naquele pacto do passado, hein, ele falando já para o futuro, se você crer, o que vai acontecer? Você vai ver a glória de Deus. Primeiro você tem que crer, abençoado. Crer e descanse. Crer e descanse. Porque o ver é providência de Deus. O tempo de você ver é dele. Tem coisas que eu estou esperando acontecer. Eu ainda não vi. Mas eu creio, tenho a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Assim é? Olha, nos abençoou. Por isso que nós falamos, ó, Ele já nos abençoou. Não falamos que Ele vai nos abençoar. Nós falamos, ó, Ele já nos salvou. Não vai salvar. Já nos justificou. Já nos santificou. Já nos perdoou. Reconciliou. Já aconteceu. Cristo já fez todas as coisas lá na cruz. Olha, 2 Coríntios, olha só o que ele fala. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Veja como é que é diferente da doutrina que foi dada aos apóstolos de Jesus de Nazaré. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. O nosso espírito é de fé, não é de obras. O espírito que nos foi dado é espírito de fé.
como está escrito. O que é que está escrito? Cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Veja bem que está escrito: vi, não vi, cri. Você não está chamado a ver, você está chamado a falar aquilo que você crê, abençoado. Às vezes, muitas das vezes, o que você está vendo aí, está muito diferente daquilo que você está vendo. Mas nós cremos. Posso dar um exemplo? Coronavírus, o assunto do momento, não é isso? Nós cremos, não estamos vendo, mas nós cremos que Deus tem o controle de todas as coisas. Nós cremos no momento certo, na hora certa, não é isso? Como diz um abençoado amigo meu, no momento certo, na hora certa, Deus vai agir, Deus vai fazer o propósito dele acontecer, porque em todas as coisas, Deus tem um propósito. Nada acontece fora do propósito de Deus. Nós cremos, por isso nós falamos. São duas doutrinas abençoadas, diferentes. Duas doutrinas diferentes. Uma que era para ver antes da cruz, outra para crer depois da cruz. Não há comunhão entre esses dois apóstolos, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, segundo a doutrina. Não há comunhão. A lei foi dada para os apóstolos judeus, e a graça para o apóstolo Paulo e para os gentios, que somos nós. Gálatas capítulo 2, versículo 7, deixa bem claro isso. O apostolado da lei foi dado para Pedro. O apostolado da graça foi dado para Paulo. Como nós estamos depois da cruz, fica bem fácil, bem simples de entender que o nosso apostolado foi aquele que foi dado ao apóstolo Paulo. Não é isso? Nós fomos chamados, abençoados, à graça. Deus nos chamou à graça, a viver por aquilo que nós cremos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, olha o que diz, vamos ler. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, diz exatamente assim, que nos salvou, olha só, olha a terminação do verbo, que nos salvou, já aconteceu, e chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Nós fomos chamados à graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Nós fomos chamados à graça, não foi chamado à lei. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça somos salvos, não é pela doutrina dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Nós fomos salvos pela graça, pela doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se fosse para você praticar a lei de Moisés, Deus teria te colocado antes da cruz. Antes da cruz. Se Ele quisesse que você jejuasse, se Ele quisesse que você se batizasse lá no Rio Jordão, se Ele quisesse que você circuncidasse, Ele teria te colocado num corpo de carne judeu, lá antes da cruz. Mas se Ele te colocou depois da cruz, abençoados, Ele quer que você viva segundo a graça. Não é isso? Eu penso que isso é uma coisa bem simples. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da doutrina dos apóstolos de Jesus de Nazaré foi a cruz. Acabou ali, abençoados, essa doutrina de jejum, de batismo nas águas, de santa ceia, de dízimos, essas coisas todas que são praticadas pelo sistema religioso, acabou na cruz. Cristo nos chamou à graça. Foi para isso que nos chamou, para vivermos na graça. A melhor época do mundo. Nós estamos vivendo na melhor época do mundo, sem pecado, sem inferno, sem diabo, sem mancha, sem ruga, santo e agradável perante Deus. Essa é a melhor época do mundo. E olha, abençoados, a justiça de Deus se manifestou ali na cruz. Essa é a nossa doutrina. E para terminar, o nosso último versículo, aqui, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 6, diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo 6, diz assim, preste bem atenção,
preste bem atenção, você que está nos acompanhando, o que diz o apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta às igrejas da Galácia, no capítulo 2, no versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quem eram esses? Pedro, Tiago e João. Pareciam ser alguma coisa? Quais tenham sido em outro tempo? Que tempo foi esse? Antes da cruz, lá onde havia a lei de Moisés. Não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque antes da cruz, lá na lei, o que contava muito era a aparência, o que o homem fazia, as obras, isso acabou. E diz o apóstolo Paulo bem no finalzinho, esses digo, que pareciam ser alguma coisa. Aí ele termina falando com uma bomba: nada me comunicaram. Pedro, Tiago e João, a doutrina desses homens, não comunicaram nada ao apóstolo Paulo, não ensinaram nada ao apóstolo Paulo. E a pergunta fica: se não ensinaram ao apóstolo da graça, eles vão ensinar a igreja de Cristo? Será que esses homens têm doutrina, aquela doutrina diante da cruz, para ensinar a igreja de Cristo hoje, depois da cruz? De maneira nenhuma. Para nós, os gentios, não. Eles foram chamados para os judeus. E para os judeus também, a lei acabou. Agora, dos dois povos, Cristo fez a doutrina da incircuncisão, a graça de Deus que foi dada ao apóstolo Paulo. Abençoados. A doutrina dos apóstolos não nos comunica nada. Não nos serve para nada essa doutrina, porque foi a doutrina diante da cruz. O conhecimento da graça nos permite viver nesse reino, reinando em vida. Se você se meter com a doutrina dos apóstolos, não vai te acrescentar nada. O nosso apóstolo é Paulo. Nosso apóstolo é Paulo. A nossa doutrina é a graça. Vamos repetir. O nosso apóstolo é o apóstolo Paulo, o apóstolo da incircuncisão, o apóstolo que colocou o fundamento da graça, que é Cristo ressuscitado, que escreveu 14 cartas para a igreja gentílica. E a nossa doutrina está contida, está guardada dentro dessas 14 cartas, que é a graça de Deus. Só, mais nada. Você não precisa de outro mandamento, você não precisa de outra doutrina diferente da doutrina do apóstolo Paulo. Abençoados, fique bem, entenda que você é um filho guardado por Deus, que Deus te deu um conhecimento para você viver bem aqui nesse mundo, e que estamos vivendo os melhores tempos desse mundo. Abençoado com todas as bênçãos. Tenham uma noite. Graça e paz.